Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo do EBD Notícias e eu sempre trago para vocês informações e vídeos polêmicos e assuntos que estão bombando na mídia. Hoje nós vamos falar sobre a polêmica da fala aí do pastor Ailton José Alves, ali de Pernambuco, presidente ali da Assembleia de Deus de Pernambuco. A fala dele causou uma polêmica bastante grande e chamaram até de heresia, porque, segundo o pastor, os cristãos da Assembleia de Deus têm que criar os seus filhos ah, para servir o ministério. Olha só, nós vamos falar sobre essa polêmica daqui a pouquinho. Depois do vídeo de abertura aí que vocês irão assistir, nós voltaremos aqui para tratar desse assunto bastante polêmico. Causou muita confusão aí entre os obreiros e nós vamos aqui falar sobre essa fala dele, ou pelo menos essa polêmica. Beleza? Já voltamos. Não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleanos, porque ele é presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele tem que ser fiel à doutrina e à igreja. Os senhores estão sendo escolhidos para serem fiéis à doutrina da igreja, fiéis à igreja Assembleia de Deus. Eu não estou dizendo que a Assembleia de Deus é a única igreja santa, nem estou dizendo que é a única que vai para o céu, eu não estou falando nada disso, mas quem está escolhendo os senhores esta noite é o ministério da Assembleia de Deus, e os senhores esta noite devem jurar fidelidade à igreja. Opa! Estamos de volta. Como eu disse, nós vamos aqui falar sobre esse tema, sobre essa matéria. Recebemos aqui essa matéria e nós resolvemos aqui comentar, pois é uma matéria bastante polêmica, onde trata aí, né, da criação dos seus filhos. Nós sabemos que cada um, né, cada família, ela tem a sua forma de educar, a forma de ensinar os seus filhos. Então, eu acho que não cabe aqui o ministério em si, ele fazer uma intervenção aí na forma que o seu filho vai ser educado, ou na forma onde o seu filho vai permanecer ou vai estar, se você tem que criar o seu filho no mesmo ministério que você está, porque, logicamente, você vai ensinar o menino no caminho, Provérbios 22:6, né, fala sobre isso, mas você não tem a certeza que ele vai permanecer no mesmo ministério que você. Então, você não pode obrigar seu filho aí, quando ele tiver uma certa idade, uma certa maturidade, se ele quiser mudar aí para um ministério, para uma igreja diferente, então você não pode aí obrigar o seu filho a permanecer no mesmo ministério, beleza? Antes de eu continuar aqui falando sobre, né, os pontos aqui a qual ele trata a respeito de você ter fidelidade, obrigar o filho e tal, outras coisas mais, você que é obreiro e tal, já deixa aí a sua participação, você que gosta dos nossos conteúdos, deixa o seu comentário aqui embaixo do vídeo, não se esqueça de deixar o seu comentário aí, coloca aí a cidade, o seu nome, estaremos aqui, né, respondendo. Não se esqueça também de deixar o seu joinha, você que gosta aí, deixa o seu joinha. Não se esqueça também de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilhe os nossos vídeos, não se esqueça de clicar também no coraçãozinho aí, beleza? Contribua, se contribuindo aí, nós estaremos aqui citando o seu nome aqui nos vídeos aqui, beleza? Então vamos lá, vamos aqui continuar aqui com a matéria, pois a matéria está bastante importante e interessante aí para você que é cristão, beleza? Então olha só, gente, o pastor ali da Assembleia de Deus do Pernambuco é o pastor Ailton, né? Todo mundo conhece, sabe quem que é o pastor Ailton da Assembleia de Deus, né? De Pernambuco. O Ailton José da Silva, né? Um pastor aí que tem um currículo um pouco, né? Um pouco denegrido aí por algumas condutas, mas aí ele deixa aí essa pérola, né? Na separação dos obreiros ali, falando que os obreiros que estavam sendo separados, eles tinham por obrigação e manter os seus filhos ali na Assembleia de Deus. Nós sabemos que está tendo uma crise, né, aí na Assembleia de Deus do Pernambuco, por causa que muitos não aceitam aí a administração do pastor, então muitas pessoas estão saindo, muitos obreiros estão saindo, até mesmo filhos, parentes ali, migrando para outros ministérios, e o ministério aí está meio que a bancas rotas, né, por causa do líder. Aí que entra a questão,
Por que que essas pessoas estão saindo? O motivo todo mundo já sabe qual é. Agora, você que é obreiro, que está sendo separado, manter os seus filhos ali naquele lugar, sabendo que os seus filhos podem, por causa de tudo que está acontecendo, se desviar do caminho, ou você permite, ou você até mesmo acompanha e tal, seu filho, para que a sua família não venha se perder. A Bíblia nos diz que quem cuida dos seus, né, ele é fiel. Agora, quem não cuida dos seus, ele é pior do que infiel e negou a fé. Qual que você prefere? Você prefere manter o seu filho ali naquele lugar e chegar ao ponto de perder a sua família, ou você prefere ali manter a fidelidade à sua família, a Deus primeiro, à sua família, e você conseguir salvar ali, né, o seu casamento, né, os seus filhos? Qual que você prefere? Então, essa é a questão. Estou falando aqui de desobediência ministerial, que você não deve obedecer o ministério, mas quando se trata, gente, quando se trata de assunto de família, quando se trata de responsabilidade de filhos, isso aí é um assunto bastante pessoal. A igreja, o ministério, ele tem por obrigação ajudar ou, né, ensinar, ajudar o obreiro a como se comportar, a como se manter ali na presença de Deus. Agora, a forma que ele educa seus filhos, ou se ele leva ou não leva para a igreja, aí o assunto já é voltado para a família. Quando ele é ensinado na palavra, ele tem a noção de fazer ali. Mas vamos lá. Então, olha só, o que o obreiro ele tem que fazer? Primeiramente, como diz Provérbios 22:6, ele tem que ensinar o menino, né, a criança ali no caminho. Ensinar no caminho é você caminhar junto com ele. Então, é você estar juntamente no caminho com ele, ajudando, né, participando do crescimento, tanto o crescimento intelectual como o crescimento espiritual, ajudando essa criança a crescer, para que quando ele tiver a consciência do que é certo, do que é errado, ele faça a escolha correta. Você é o espelho. Você será o espelho do seu filho, não o ministério. O ministério é um lugar que você participa. Se você é um bom obreiro, se você é um bom cidadão, é um bom pai, o filho ele vai se manter ali espelhado em você. Agora, se você é um mau obreiro, você é um pai não muito bom, né, um mau esposo, então logicamente que você não vai ter moral e você vai acabar perdendo aí né, essa linha de ensino para os seus filhos. Então depende muito da forma que o pai ele se porta para que o filho também venha se espelhar, venha ali, né, seguir ali os passos do pai. Então, agora, quando se trata da questão ministerial, aí é outro papo, né? Você leva e ensina, mas quem vai escolher, quando ele tiver consciência, é o próprio filho. E se ele vai para a Assembleia de Deus, se ele vai para a Batista, se ele vai para a Presbiteriana, se ele vai para a Igreja Católica, ou que seja, aí o assunto é dele. Porque, gente, a salvação é individual, né? E não é... Nós não podemos ter a arrogância, né? Como muitos têm aí a arrogância de falar que o meu ministério, ou o ministério que eu participo, ele é o ministério que vai ser salvo, ou que vai salvar, ou que é o único, é o perfeito. Não. Nós devemos saber que perfeito é Cristo e verdade é a sua palavra. Os demais ministérios, todos eles são direcionados por homens, existem falhas, existem erros, muitos cometem erros, como aqui no caso, né, do pastor Ailton aí, que, né, tem o seu currículo aí sujo, muitas pessoas estão saindo do ministério por causa disso. Agora, gente, é muita arrogância, né? Nós queremos obrigar os obreiros ali a manter os seus filhos no ministério. É muita arrogância. Aí ele diz, né? Nós vimos aí no vídeo, ele falando que o obreiro ele tem que ser fiel à igreja. Não, o obreiro ele tem que ser fiel a Cristo. Quando se trata a igreja, no caso, né? Esse corpo místico de Cristo, ele tem que ser fiel ao corpo místico de Cristo. Agora, ao ministério, né? Ao ministério ele deve sim, se ele faz parte do ministério, ele deve sim observar os mandamentos, as leis, né? Os princípios, até mesmo os dogmas que compõem ali
o estatuto, né, do ministério, ele tem que sim, se ele faz parte do ministério, ele tem que, só que ele não tem uma obrigatoriedade ali de estar ali, permanecer ali, não sair, né? Não, gente, ele é um ser humano, igual a todo mundo. E o que ele deve manter a sua o seu direito, o seu dever é com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser a nossa bússola, né? Aí ele fala assim, né, que o obreiro ele tem que ser fiel à igreja e por isso tem que criar seus filhos para ser assembleanos. Então, gente, nós não criamos o nosso filho para ter um rótulo ministerial. Quando nós criamos os nossos filhos, nós criamos eles, né? Quem tem um, quem tem mais, cria os seus filhos para que eles sejam boas pessoas, para que eles sejam servos de Deus, que eles, né? Principalmente quando você é cristão, você cria o seu filho para que ele venha servir a Cristo, servir a Deus, né? Para que seja um servo de Deus ou um cristão, o que seja, mas não um assembleano. Senão você rotula, né? Coloca um rótulo ali, você é batista, você é assembleano, você é metodista, você é testemunho de Jeová, o que seja. Mas não, gente, a questão não é essa. A questão é você criar o seu filho para que ele seja uma boa pessoa, um bom cidadão nessa terra. Aí ele coloca, né, o pastor que administra, o administrador, o obreiro, né, da igreja, ele precisa criar os seus filhos no ministério. Gente, se você faz parte do ministério, lógico, você vai criar os seus filhos ali no ministério. Enquanto você está ali e seus filhos são pequenos, você vai criar os seus filhos ali no ministério. Agora, quando ele estiver com uma certa idade e ele decidir se ele não quer mais permanecer ali, se ele se identificou com outro ministério, infelizmente, o pai ele só pode abençoar o filho e deixar o filho escolher. Agora, o problema é você querer interferir ali na decisão do seu filho e colocar ele no mundo. Como eu já vi muitos acontecimentos dentro desse pensamento de o pai querer obrigar o filho a se manter ali, na onde ele está, no ministério que ele está, e o filho acabar saindo da igreja e indo para o mundo. Em vez de você ser ali o objeto de desvio do seu filho, mantenha ele na presença de Deus. Meu filho, você quer ir? Para onde você quer ir? Ó, pai, eu quero ir para tal igreja ou em tal lugar, que ali eu me sinto bem, ali tem mais jovem, ali eles trabalham de uma forma diferente, tem uma forma, uma pegada diferente com os jovens, né? Então você tem mais é que abençoar o seu filho e ajudá-lo, se possível até fazer visitas, ir junto com ele e tal, para que ele possa se manter na presença de Deus. Agora, você se opor, o opositor nós sabemos quem é, né? Quem é o opositor aí que se põe contra? Nós sabemos que é o inimigo. Então não seja inimigo do seu filho, seja amigo e ajude ele a reencontrar o caminho, o lugar que ele se adapte, que ele goste e permaneça na presença de Deus. É melhor você ter o filho em outra igreja servindo a Deus do que você ter o seu filho ali no lugar que você está, mas em vez de ele estar na igreja, ele esteja mais no mundo do que na igreja. E é o que tem acontecido, viu, gente? Por falta de conhecimento, de sabedoria, muitos pais, familiares perdendo seus filhos para o mundo, porque tem o mesmo pensamento aí retrógrado, né, desse pastor Ailton aí que, né, acha que o ministério ele tem dono, né, ou o ministério é dono das pessoas, mas não é, gente. O ministério é apenas um local, né, um local aí que pessoas escolhem a participar, a estar, mas o único dono da igreja, o único dono do corpo aí é o próprio Jesus Cristo, sendo ele o cabeça da igreja, beleza? Comente aí o que você achou, né, do vídeo, o que você acha, qual é seu pensamento aí concernente a isso. Você concorda com o que o pastor disse de o obreiro ou os membros ou, né, que fazem parte dessa igreja tem que obrigar os seus filhos a estar ali e o obreiro, a pessoa, ela tem que ter fidelidade para com o ministério ou a pessoa tem que ter fidelidade para com Deus, para com a palavra de Deus e para com a sua família? Deixe o seu comentário. Então, comente, compartilhe, não se esqueça de
né, deixar aí o seu likezinho e se inscrever no canal, beleza? Fique com Deus e aguarda aí a sua resposta. Estarei respondendo aí também todo mundo que comentar aqui. Fique com Deus.